Então, muito bem, começando a nossa live semanal, nosso encontro semanal, normalmente às terças-feiras, essa semana específica, exclusivamente, né? Estamos fazendo aqui numa quarta-feira, transmissão online aqui, no mesmo horário, às 15h30, tá? Porque ontem eu tive entrevista na rádio, enfim, é uma programação que eu não consigo ajustá-la. Mas estamos online aqui para falar sobre neuroterapia, neurociências, hipnose e assuntos relacionados. Hoje, especificamente, para falar sobre vendas. Venda de tratamento. É um assunto que parece ser secundário na formação de um terapeuta, né? Não é comum, não é comum, infelizmente, que as escolas de formação para terapeutas tenham matérias sobre vendas. Não é comum isso. E como não é, gente? Como não falar sobre isso na formação de terapeutas? Isso é fundamental, porque olha só, vejam só que equação simples de ser validada, né? Qualquer profissão, né? Eu vou falar do terapeuta aqui, mas o que eu vou dizer agora se aplica a qualquer profissão. Um terapeuta que não está emocionalmente feliz e realizado, ele pode perder competência no tratamento dos seus pacientes. Qualquer profissão, né, gente? Eu sei. Se você não está bem emocionalmente, o mesmo sistema nervoso que você usa para trabalhar é o sistema nervoso que você usa para viver a sua vida pessoal. Então é fundamental ter esse alinhamento. E é uma questão de tempo para que um profissional pouco valorizado e reconhecido financeiramente entre nessa região de colapso, no sentido de não ter satisfação, não se sentir realizado profissionalmente, porque vive para pagar contas. Então, e por que isso acontece? Porque não aprendem a vender e se tornam, né, dependentes de indicações, dependentes de sistemas como convênios, planos de saúde que pagam pouquíssimo, desvalorizam demais o trabalho de um profissional. Planos de saúde, convênios pagam 12, 17, R$ 23 pela hora do profissional. Então, assim, sem sombra de dúvida. As indicações, elas não são um método controlado ou controlável, né? Acontecem, às vezes não acontece, não dá para você contar com isso. E aí os terapeutas, às vezes, precisam recorrer a essas formas que desvalorizam e acabam tendo pouco reconhecimento financeiro. O que é incongruente, porque hoje em dia eu acho que é mais fácil para percebermos, para vocês perceberem, o valor que tem um terapeuta no mundo. Se a gente considerar, olha, o mundo está surtando, né? Entre aspas, o mundo está surtando. Cada vez mais as condições de sociedade provocam adoecimentos emocionais. E cada vez mais as pessoas acabam se tornando mais leigas, mais analfabetas emocionalmente. Hoje em dia, é muito fácil que as pessoas rotulem, né, tentem nomear qualquer coisa, qualquer sofrimento como ansiedade. Ah, eu tô com ansiedade porque a incompetência, o analfabetismo é tão grande de percepção emocional, as pessoas não conseguem nomear as próprias percepções emocionais que elas têm. E, assim, as coisas vão cada vez mais piorando. Sabendo disso, quem é o profissional, gente, que estuda para ajudar as pessoas? Olha o tamanho da demanda de adoecimentos e transtornos emocionais que vem surgindo no mundo. Olha o tamanho dessa demanda. Quem é o profissional que estuda para lidar com isso? É o terapeuta. Concordam? E se alguém estiver pensando, Thiago, mas tem os medicamentos, Gente, medicamento, até pelo título, né? Ele medica, ele não vai tratar. Não existe nenhum antidepressivo que cure a depressão, não existe nenhum ansiolítico que cure a ansiedade, não existe nenhum medicamento para dormir que cure a insônia. E os medicamentos, nada contra medicamentos, são extremamente valiosos na sociedade, está mais no jeito que está, e são valiosos também durante processos terapêuticos, para trabalhos multidisciplinares. Mas medicamentos acabaram e vêm, né, cada vez mais também sendo vistos de maneira míope como a solução dos problemas, e pelo contrário, eles dão manutenção temporária enquanto o princípio ativo dele está agindo, e muitas vezes, somado, né, a imaturidade
melhor, para não falar palavras, a imaturidade de um paciente acaba piorando o caso. O paciente acaba forçando um condicionamento, né, para dormir ou para se sentir feliz, enquanto tem algum mecanismo no sistema nervoso dele que está provocando o contrário. Então ele acaba causando uma resistência e um possível fortalecimento do problema interno por causa do uso excessivo e abusivo de medicamentos. Então não, tá? Tira medicamentos. Medicamentos é um apoio durante os tratamentos terapêuticos. Não sobrou ninguém. Quem é o profissional? Quem você procura se você está tendo uma crise de ansiedade, e se for ansiedade realmente, né? Enfim, é o terapeuta. Então soma um mais um e olha como é que não dá dois. Cada vez mais demandas terapêuticas, cada vez mais pessoas precisando, cada vez menos competência emocional nas pessoas, mais adoecimentos. O profissional que tem a habilidade técnica, teórica, conceitual para lidar com isso é um dos mais desvalorizados do mercado da saúde. Como? Como é que explica isso? Fato é que o foco hoje não é explicar isso, né? É resolver isso, falar sobre a solução disso. Porque a solução, ela direciona para um único lugar. É aprender a vender. Entendendo que vender não se resume, quando eu digo vender, esse verbo não se resume a convencer pessoas a comprarem de você. A ficar insistindo com pessoas. Isso não é vender. Não é assim que nós vendemos. Até porque o título da nossa aula de hoje é a melhor maneira de vender terapias. Tá? Vamos falar sobre isso agora, então. Estamos alinhados? Quando nós falamos em venda de terapia, a melhor maneira de vender terapia, nós temos um leque muito grande de possibilidades. Eu vou trazer aqui um resumo, um briefing aí sobre os principais problemas, né? Onde estão normalmente as principais falhas para vender terapia, onde é que os terapeutas normalmente falham para vender terapia, seus tratamentos, enfim, em que parte, né, que eles estão falhando na grande maioria das vezes, mas eu vou deixar aqui, como estamos abertos também no YouTube, eu vou deixar um tempinho no final para ouvir aqui os comentários de vocês e trazer orientações mais específicas, ok? Olha, primeiro ponto que precisa ser revisto para falar sobre venda de tratamentos é o mindset, a mentalidade do terapeuta. Porque a sabotagem para vender, ela começa no terapeuta. Ele cria ou ele mantém em sua linha de raciocínio, de mindset, mentalidade, ele mantém uma crença de que vender é ruim. Qual que é o problema de vender um tratamento? Eu vou desagradar a pessoa. Se os terapeutas pudessem trabalhar de graça, recebendo dinheiro de alguma fonte abstrata, olha, tem uma questão na natureza que é, se você não cobrar do seu paciente, vai brotar R$ 1.000 na porta da sua casa. Os terapeutas amariam isso, porque eles iam poder tratar todo mundo sem cobrar das pessoas. E parece ser tão bom, não é? Ajudar uma pessoa sem cobrar dela, parece ser tão bom. Por quê? Porque se eu cobro, parece que eu estou fazendo mal a ela. E é o contrário. Vamos começar por aqui? Se eu não cobro, é que eu estou fazendo mal a ela. Foquem nisso. Primeiro, se eu não cobro do meu paciente, eu estou prejudicando o meu paciente. Como? Todo o processo de terapia é um processo de mudança. Ok? Terapia não é diversão. Você não vai para o terapeuta para um processo terapêutico para se divertir. Você vai para o parque de diversões, vai para o cinema, você vai para outros lugares. Para o terapeuta, quando você vai, você está encarando a necessidade de passar por algum tipo de mudança. Alguma coisa não está legal na sua vida ou não está legal, né, nos próximos passos para onde a sua vida está se encaminhando. Todo o processo de mudança dói emocionalmente, comportamentalmente, psicologicamente dói. Por quê? Todo o processo de mudança envolve sair de onde você está.
envolve se movimentar. Parece óbvio quando eu falo, mas não é tão óbvio quando as pessoas pensam sobre isso. Olha, para você estar em um outro lugar, você precisa sair de onde você está hoje. Não dá para você estar em dois lugares ao mesmo tempo. Percebem? E sair de onde está, quebrar a inércia, se movimentar, gasta energia. Isso exige mudança. Então é importante ter a disposição, o engajamento para passar pelo processo. E adivinha se o sistema nervoso gosta disso? Não gosta. Ele gosta de desistir, porque ele gosta de ficar onde ele está. Tá? Então, todo paciente, quando começa um processo terapêutico, a chance dele desistir no meio do caminho é enorme. Ele não sabe disso. O terapeuta é que sabe. O terapeuta é que sabe que vai exigir energia, vai exigir persistência, vai exigir resiliência, vai exigir um monte de coisas que às vezes as pessoas não têm. Um dos fatores que é capaz de manter uma pessoa, tá? É o fato dela estar envolvida financeiramente com aquele processo. Tem muita coisa em jogo. Se a pessoa pensa o seguinte, eu não paguei nada por isso aqui mesmo. Eu até preciso parar de fumar, eu preciso parar de ficar reclamando, eu preciso parar de ficar chorando, eu preciso seguir em frente, eu preciso vencer isso. Mas eu não paguei nada. E tá me cansando tanto esse processo aqui, fica muito fácil desistir. Então, quando nós não cobramos de uma pessoa, nós estamos prejudicando possivelmente essa pessoa a médio e longo prazo. Porque na hora, no momento em que a vida desse paciente cobrar dele uma atenção em alguma outra área, ele vai considerar tirar essa atenção do processo terapêutico dele. E vai ser fácil tirar essa atenção. E vai ser fácil sabotar o processo. E vai ser fácil. E à medida em que ele vai sabotando o processo, quanto mais ele sabota o processo, mais ele acredita que aquele processo não é para ele. E aí acontece o quê? O paciente, alguns meses ou anos depois de tentativas frustradas, desiste. Desiste de tentar, aí fica refém de medicamentos mesmo. E desiste de tentar novos processos terapêuticos. Porque ele já tentou tantos e não deram certo. Só que por que não deram certo? Porque ele sabotou. Por que ele sabotou? Às vezes porque o profissional cobrou pouco. Cobrou ou não cobrou por aquele processo. Um dos fatores a ser mantido é esse. Tiago, mas e as pessoas que não podem pagar? Eu sei que vocês pensam isso quando eu falo. Primeiro, as pessoas que... Muita atenção nisso aqui, gente. Esse detalhe que eu vou falar aqui também, ele é muito importante. Normalmente eu só falaria isso aqui numa mentoria. As pessoas que não podem pagar não são as que dizem que não podem pagar. Separa isso. Tiago, a pessoa falou que ela não pode pagar. Isso não quer dizer que ela não possa pagar. Ok? Isso quer dizer que ela não viu o valor no preço que você está cobrando para pagar. Garanto para você, se você está cobrando R$2.000 por um tratamento e a pessoa vira para você e fala que ela não pode pagar, se você oferecer para ela um iPhone 16 agora, né? Se você oferecer um iPhone 16 por R$2.000 para ela, ela arruma o dinheiro para pagar. Eu garanto para você, ela pede emprestado, ela pede no banco, ela pega no limite do cartão, ela pega no cheque especial, ela pede um amigo, ela pede o pai, ela junta, ela dá um jeito de comprar aquele iPhone. Por quê? Ela percebe valor no preço do iPhone. Ela vai pensar assim, olha, o iPhone custa 15 mil. Eu vou comprar por 2, eu posso revender por 8, por 7, eu posso ficar com um patrimônio de 15 mil por 2 mil. A pessoa dá um jeito. Ô, gente, o que vale mais? A saúde emocional ou um iPhone? É fácil responder isso, não é? É muito mais valioso. Até porque uma pessoa que tem saúde emocional, ela consegue produzir dinheiro para comprar quantos iPhones ela quiser. Só que o terapeuta não consegue mostrar esse valor para o paciente. Aí o paciente acha que ele está considerando comprar um pacote de conversas. Eu vou te vender um pacote terapêutico. Para quem vende pacote, os Midas que estão online me ouvindo sabem que a gente não trabalha assim não. Mas enfim, para falar para todo mundo aqui, para quem vende pacote, a pessoa fala, eu estou comprando um pacote de conversa. Você está comprando um tratamento terapêutico, eu estou comprando um monte de conversas com um profissional. Por que os profissionais deixaram isso acontecer? Então, o primeiro passo para reverter isso é o seguinte.
o terapeuta, né? Vamos lá, antes até do primeiro passo, tá? O terapeuta precisa ser capaz, gente, de entregar resultado. Isso aqui eu não vou entrar nesse assunto hoje, tá? Mas isso é uma premissa. Se você é terapeuta e você, com seus botões aí, ó, você estiver pensando assim, fala, olha, eu só sei conversar, eu não sei entregar resultado. Os meus tratamentos a gente fica andando em círculo mesmo. Melhora um negócio, piora o outro. Aí melhora o outro, piora agora. Eu sou aquele terapeuta que vira para a pessoa e pergunta para ela assim: sobre o que nós vamos falar hoje? O que você quer tratar hoje? Eu sou esse terapeuta, então nós temos que ter uma outra conversa, tá? Porque aí não adianta. Inclusive, vou te avisar que a inteligência artificial tá batendo na sua porta para te substituir, tá? Terapeutas que estão acostumados a esse tipo de abordagem, vamos conversar sobre a vida. Vamos conversar sobre o que te incomoda. Vamos conversar. Olha aqui. Tem versões do chat GPT que já fazem isso com um nível de excelência sensacional. E o paciente pode escolher a voz que ele quer ouvir. Ah, eu quero uma voz feminina mais madura, uma voz masculina mais... Isso aí o terapeuta não sabe mudar, não. Então, assim, já estão agregando mais valor a si mesmo. É uma questão de contagem regressiva. É uma questão de tempo para... Então, primeira coisa, que é a premissa nessa conversa de hoje. Você seja um terapeuta, uma terapeuta que entrega resultado. Que sabe como realmente conduzir a pessoa em um processo terapêutico. Se a pessoa estiver buscando autodesenvolvimento, conhecimento pessoal, que essa pessoa encontre isso em um processo evolutivo. Se a pessoa estiver buscando adaptação a uma fase da vida que está exigindo mais, desafiando mais, que ela encontre essa adaptação. Se a pessoa estiver buscando superação, que 95% do mercado é isso, tá? Superação de demandas terapêuticas, traumatizações instaladas. Que a pessoa encontre essa superação. Jamais, tá? Falamos aqui ou defendemos ou apoiamos a dependência terapêutica, aquela pessoa que eu estou muito bem porque eu estou indo no terapeuta. Se eu não for no meu terapeuta, eu não fico bem. Falei, peraí. Cadê a autonomia e a independência emocional? Um não nasceu grudado no outro. Nosso sistema nervoso não é dependente de terapia para conseguir. Nós vamos porque as pessoas não têm maturidade para passar pelo processo sozinho. Então precisa do terapeuta. Mas não depende não, tá? Então vamos voltar aqui. Como é que nós... A premissa, né? A premissa é essa. Então qual é o primeiro ponto que o terapeuta tem que acontecer aqui hoje, no seu dia a dia, na sua vida, para que você consiga vender tratamentos? Saiba que quando você vende, isso é uma coisa boa. Você está usando um dos recursos e não está dispensando esse recurso para gerar engajamento na pessoa. Quando a pessoa paga antecipadamente por algo, ela já começa com mais engajamento, porque ela deixou uma parte dela lá, que é o dinheiro. Olha, tem uma parte minha que está do outro lado do rio. Agora eu preciso continuar. Agora eu preciso ir. Porque eu preciso recuperar, eu preciso chegar naquele ponto lá. Então, nós temos que cobrar. E apesar de não ser o foco também de hoje, a precificação, ela é importante nessa hora, tá? Não é cobrar R$30, não. Não é cobrar... antes, né? Concluí o raciocínio anterior. Quando vocês pensam assim, Thiago, mas a pessoa não pode pagar. E eu falei assim, olha, quem não pode pagar não é a pessoa que diz que não pode pagar. Eu dei o exemplo do iPhone e tal. Inclusive, a maioria das pessoas que falam que não podem pagar, elas estão com um iPhone na bolsa ou no bolso. Thiago, mas está pagando parcelado. Por que não paga para você e paga para a Apple parcelado? Por que você não consegue ser tão convincente? Entende onde tem que ser trabalhado? A pessoa não pode pagar, mas ela tem um monte de coisas que custam dinheiro para ela e são menos valiosas do que uma terapia. Então essa pessoa pode pagar sim. Ela dá o jeito e paga. Só tem que fazer ela perceber valor. Agora, as pessoas que realmente não podem pagar, separa um dia na semana. Procura uma ONG, alguma iniciativa social para você ajudar essas pessoas. E eu recomendo iniciativas sociais que não fazem de graça totalmente também não, tá? A iniciativa que eu gosto de trabalhar lá voluntariamente, ela exige das pessoas trabalho voluntário em troca. Então a pessoa pode ir lá e receber uma sessão de tratamento do Thiago ou de qualquer outra terapia, qualquer outro terapeuta que tem lá. Só que essa pessoa, ela assume um compromisso de uma vez por semana, uma vez por mês, participar de um multirão que faz algumas coisas no bairro, faz algumas coisas na região, naquela cidade. Então, não é totalmente de graça, porque a pessoa tem engajamento. Poxa, entende?
totalmente de graça não é bom. Então, não cobrar, gente, quando um parente te preocupa, me atende de graça, atende minha filha de graça, tô apertado de grana, tô apertado. O que? Tem um iPhone para te vender por R$ 2.000, novinho, você quer comprar? Opa, agora, compra agora. Então você não tá apertado de grana, né? Você não precisa ter saldo bancário para pagar. Não precisa ter acesso ao crédito, diferente. Então, não prejudiquem sem querer as pessoas e mudem essa mentalidade, né? Vamos lá. Que é, não cobrar é ruim. Cobrar é bom. Cobrar faz o seu paciente dedicar engajamento ao processo e faz o seu paciente... quando você cobra do seu paciente, está ensinando muitas vezes uma coisa valiosa para o seu paciente, que é ensinando a prioridade de cuidar de si. Porque as pessoas não têm isso normalmente de fábrica, elas não trazem isso da educação parental. Elas não entendem a importância de cuidar delas próprias. E elas acabam, muitas vezes, sendo mais eficazes e eficientes em cuidar dos outros, e não dela. Olha, se tem um dinheiro bem gasto, que você tem que gastar, você tem que investir, que é retorno, é um dinheiro investido em você. Separa isso, isso é o seu tempo, é o seu processo de superação. Vocês estão ensinando isso para as pessoas, tá? Primeira coisa, então, ok? Mentalidade, entendendo que cobrar é bom. Segundo, mentalidade ainda, cobrar é justo. Cobrar e cobrar o valor certo. Primeira argumentação para você, em seguida eu vou te dar citar um processo, tá? De como é que você faz isso. Mas, primeira coisa, vamos tratar essa cabecinha aí, tratar essa mentalidade aí. Sabendo que você tem que cobrar, e cobrar o valor certo, entenda uma coisa, deixa seu coração terapêutico em paz. Seu coração de terapeuta tem que saber o seguinte, olha, você tem muito valor. Não é justo uma sociedade que culturalmente paga milhares, dezenas de milhares, às vezes centenas de milhares de reais para artistas. Jogadores de futebol, cantores, atores, atrizes e blá 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 blá. E aceita que profissionais da saúde mental, da saúde emocional, ganhem 3, 4, 5 mil reais. Depois da nossa live, ou se você estiver assistindo gravado, né? Dá um pause aqui, procura no Google aí, assim, ó, digita no Google quanto ganha um... Vou arriscar colocar isso aqui na tela agora com vocês, vou fazer isso online aqui agora. Quanto ganha, qual é o salário de um terapeuta? Olha só. Salário de um terapeuta. Vou colocar aqui na tela agora, vou colocar aqui para vocês verem. Olha só, acompanha aqui comigo no fundo aqui, ó. Acabei de abrir no Google aqui agora, ó. Salário de um terapeuta. O Google vai buscar em fontes de pesquisa diversos. Vocês sabem que ele não cria esse número da cabeça dele, não. Um terapeuta ganhando 4 mil reais. Deixa eu trocar aqui para psicólogo. Quanto que é o salário de um psicólogo? Recém-formado, de 2 a 2.600. Que com experiência, gente, imagina isso. Um profissional com mais de 8 anos de experiência ganha 6 mil reais. Sério, vocês acham que isso é certo? E se a gente falar salário, se a gente falar de faturamento, aí a gente não pega especificamente os que estão empreendendo. Faturamento, 2, 3 mil reais. Olha isso, gente, sério. Vocês acham justo uma sociedade, isso não é do Brasil só não, isso é geral, vocês sabem. Vocês acham justo, correto, uma sociedade que aceita pagar, aceita que os profissionais de saúde dela vivam com menos de 5 mil reais por mês, enquanto artistas... Isso, é sério, gente, sabe? Não tô falando só de artista, não. Tem uma infinidade aí de profissões que ganham 2, 3, 10 vezes mais isso aqui. E não tem uma... Percebam o nível da responsabilidade de um terapeuta, gente. Muitas vezes os terapeutas são a última barreira mesmo entre a vida e a morte das pessoas. Os terapeutas são a última barreira entre isso. Se eles não resolverem, os medicamentos já não funcionam mais, nada funciona, a pessoa desiste da vida. Olha o tamanho da responsabilidade, aonde está posicionado o terapeuta. Então, entenda que ser reconhecido financeiramente é justo, é correto. E olha só uma curiosidade que fica debaixo do nariz, os terapeutas não veem isso. Um tratamento nunca é um tratamento.
Uma pessoa nunca adoece sozinha. Grava essa frase, que essa frase ela explica muita coisa. Ela é uma frase de uma camisa dos nossos alunos. Para entender o seguinte: uma pessoa nunca adoece sozinha. Uma pessoa adoecida emocionalmente, ela adoece a família dela, ela adoece o entorno dela, ela adoece os parentes, os familiares, os colegas de trabalho, o cônjuge, os filhos, ela adoece todo mundo. Quando você, terapeuta, está tratando uma pessoa, na verdade você está tratando 5 pessoas. É justo que você receba. Você não está melhorando a vida só de uma pessoa, não. Você está melhorando a vida de uma meia dúzia ou mais pessoas. Quando o seu paciente melhora, a família melhora, todo mundo ao redor daquela pessoa melhora um pouquinho também, ou muito. Então é justo que você receba, entende? Por causa disso. Bom, em outro momento eu trago mais argumentos aqui para você, em outro momento, tá? Agora vamos pensar no seguinte. Resolvido o primeiro ponto, você, terapeuta, estando com a sua mentalidade e o seu coração em paz, né, sabendo aí agora que, olha, é correto cobrar. Se eu não cobrar, a pessoa não vai ter engajamento, vai desistir na metade do caminho, eu estou prejudicando esse paciente, que ele pode desistir, pode ser a última tentativa de fazer terapia dele, pode ser a última terapia. Se eu cobrar desse paciente, eu vou ensiná-lo a priorizar o investimento do dinheiro dele nele, nela. Isso é bom para ele. Tá? Então tem que cobrar. E é justo que eu receba, eu sou terapeuta, é justo que eu receba. Porque se eu não receber esse dinheiro, o dinheiro não vai ficar com o paciente. Gente, vamos abrir um parênteses aqui agora, olha só. Mentalidade do brasileiro. Da população no mundo inteiro. Tem gente da Flórida aqui, tô vendo aqui Portugal, tô vendo aqui o chat com vocês. No mundo inteiro, olha só. A educação financeira global, ela é decadente. Pega um brasileiro, coloca 50 mil reais sobrando na conta bancária dele. Volta daqui um mês para você ver o que tem lá. Você imagina? Se for uma pessoa empreendedora, 5% da população. Você vai voltar, vai ter 60 mil. Se não for uma pessoa empreendedora, for uma pessoa que não empreende, não tem mentalidade empreendedora, você vai voltar, tem 30. Baixou de 50 para 30 mil. Volta mais 2 meses, acabou o dinheiro. Então, quando você deixa o seu paciente ficar sem pagar para você, você não está mantendo o saldo bancário dele saudável, não. Ele vai gastar o dinheiro mesmo assim, só que ele vai gastar com a Apple. E com as Apples da vida. Então entenda isso. Mentalidade primeiro, tá? Fecha parênteses. É importante que você, terapeuta, primeiro entenda isso, entenda que é justo, porque você é um profissional muito importante, não tem ninguém que te substitui. Medicamentos não substituem o que nós fazemos, medicamentos complementam o que nós fazemos. Tá? O nosso trabalho é realmente um trabalho de superação. O trabalho do medicamento é um trabalho de manutenção, diferente. Então não tem outra pessoa para substituir a gente, e o mundo está cada vez mais caótico. Quando você ajuda uma pessoa, você está ajudando um ecossistema inteiro, familiar, profissional, enfim. Até aqui estamos bem. Você entendeu o valor que tem. Você tem que viver com mais de 5 mil reais. Ok? Custo de vida hoje no Brasil, ou equivalente aí. Eu digo, um terapeuta tem que, no mínimo, para você conseguir ter uma família com o mínimo de segurança e conforto, hoje, você tem que o dobro disso. 5 mil reais para viver, para não sobreviver, que eu tô falando, não é sobreviver, não, é viver. É salário mínimo para uma pessoa solteira. Dada a responsabilidade que um terapeuta tem, pelo estudo, enfim, por tudo, é justo que no mínimo 10 mil reais tenha isso em uma meta. Não aceite faturar menos do que 10 mil reais. Tá? 15 pelo menos, você dá uma respirada. Poder proporcionar uma viagem, poder proporcionar algumas coisas mínimas aí, nada de ostentação que eu tô falando, não, tá? Mínimas. Como é que você vai fazer isso? Vamos entrar nessa parte agora. Como é que você, terapeuta, deixa eu ver os comentários como é que estão aqui, depois eu leio. Até que perguntas, acho que não tem nenhuma ainda não, né? Vamos lá, depois eu leio aqui. Bom, vamos falar agora, qual que é a melhor maneira, tá? Tratamos esse mindset aí de vocês, agora vamos tratar o processo. Como é o processo de fazer venda? Anotem ou revejam essa aula aqui novamente depois para fixar essa sequência aqui, tá? A primeira coisa que você tem que saber fazer, primeira, é aparecer. Você tem que saber aparecer,
tá? E não tô falando só de rede social, não. Qualquer lugar. Aparece no outdoor, se você aparece em uma revista, um panfleto, na vinheta de uma rádio, numa televisão, em qualquer lugar, uma pessoa te indicando, você tem que aparecer. Não adianta você existir e as pessoas, seus potenciais clientes, né, pacientes, não saberem que você existe. Não adianta. Então você tem que ser visto, tá? Como é que você vai fazer isso da maneira certa? Hoje, gente, as redes sociais são principalmente para isso. A maior utilidade social que uma rede social tem não é conectar pessoas, é veicular anúncios. A última coisa que uma rede social é rede social. Se você pegar seu Instagram e postar uma foto pessoal agora, a última pessoa que vai ver sua foto são seus parentes e seus familiares que estão lá dentro. E se os seus parentes postarem uma foto agora, você vai ser a última pessoa que vai ver. Para cada foto pessoal de alguém que você vê, para cada foto você vai visualizar 15 anúncios, 20 dancinhas, um monte de outras coisas. Rede social é rede terapêutica, tá? É rede de anúncios, não é social. Então, aprender a usá-las, minimamente, Instagram é ferramenta de trabalho. Ok? Thiago, eu odeio Instagram, contrata alguém. Mentalidade empreendedora. Às vezes a gente tem que investir, mas investe da maneira certa, não investe às cegas. Ninguém investe eu contratei alguém e não deu certo. Tá, qual foi a conversa que vocês tiveram na contratação? Qual foi o contrato que vocês fizeram? Falei, não, só contratei e deixei para ele fazer. Deixei para ela fazer. Não olhei nem acompanhei. Falei, olha, não. Né? Vamos combinar aqui. Não é assim que se faz. Não estamos aqui na conversa, né, para chegar em pontos assim. Olha só. Na hora que você for aparecer, você tem que ter requisitos para isso. Tem que saber o seguinte, eu vou te contar agora qual que é o requisito, tá? Você tem que aparecer para as pessoas, seus futuros pacientes, na hora em que essas pessoas estão sofrendo e com a atenção distraída. Lembra desses dois tópicos, ok? Sofrendo e atenção distraída. Se você, olha que analogia, você vende, vamos supor que você vende resumo de prova. E você vende para concurseiros. E um concurseiro adora resumo de prova. Só que se você tentar fazer um anúncio para um concurseiro na hora que ele está estudando, focado, ele não vai comprar de você, porque ele não vai prestar, ele não vai processar a oferta que você está fazendo, porque ele está focado. A gente nunca oferece coisas para as pessoas quando elas estão prestando atenção em outra coisa. A atenção das pessoas normalmente está focada ou distraída. Quando uma pessoa está focada, a gente não oferece nada para ela. Ela não vai prestar atenção, ela não vai processar. Na hora que ela está distraída, te oferece. O melhor momento para oferecer é quando ela está distraída e sofrendo. Na hora que a pessoa está com sede, é que você vai vender água para ela. Tenta vender água para alguém que não está com sede. Essa pessoa vai ver valor na garrafinha de água que você está vendendo? Não. Agora, tenta vender água para uma pessoa quando ela está morrendo de sede. Ela paga o preço que for. O preço justo. Então, as pessoas que precisam da gente, elas estão sofrendo no dia a dia, em diversos momentos do dia, às vezes o dia inteiro, mas em diversos momentos elas sofrem. Na hora que uma pessoa sofre, o que ela faz? Ela vai ouvir um sertanejo, ela possivelmente, ela vai abrir o Instagram e vai começar o TikTok e vai começar a ver vídeos curtos, porque aquele mecanismo, ele é terapêutico, tóxico terapêutico, que não é resolutivo. Mas aquele mecanismo de ficar vendo videozinhos, aquilo distrai a atenção emocional da pessoa e faz ela parar de sofrer momentaneamente. Então olha só que curioso. Eu quero aparecer para as pessoas quando elas estão sofrendo e quando elas estão distraídas. Aonde é que eu vou achar as pessoas quando elas estão sofrendo e distraídas? Nas redes sociais. E quando a pessoa está sofrendo, ela vai para as redes sociais porque aquele mecanismo funciona como um analgésico momentâneo. E quando ela começa a navegar pela rede social, ela se distrai. Então ali você encontra as pessoas distraídas e sofrendo. É ali que o seu anúncio tem que... Qualquer outro lugar que o seu anúncio aparecer, elas não vão prestar tanta atenção. Então considere usar. Thiago, eu não tenho Instagram. Repense sua vida. Porque é uma das principais ferramentas terapêuticas. Vale a pena contratar alguém
sério para cuidar disso para você, é um investimento que gera retorno. Quando eu falo investimento, gente, deixa eu ajudar um pouquinho na mentalidade empreendedora de vocês. Uma das coisas que eu, por exemplo, penso quando eu preciso gastar dinheiro é o seguinte: esse dinheiro vai me gerar dinheiro? Porque se for, é uma questão de investimento. Se não, é um gasto. Às vezes tem que tomar uma decisão e eu vou fazer, nossa, eu tenho que gastar, sei lá, R$1.000. Esses R$1.000 vão fazer falta. Às vezes você tá pensando assim aí, né? Não, Thiago, mas eu vou contratar alguém, essa pessoa vai me cobrar R$1.000, tá? Mas eu vou contratar uma vendedora. E essa pessoa vai vender coisas comigo. O trabalho dela vai me fazer ganhar mais de R$1.000. Então, aqueles R$1.000 que eu tô pagando no início da timeline, da linha do tempo, no final dessa linha do tempo, vamos colocar 10 mil aqui, tô pagando 10 mil para uma vendedora. Essa vendedora, se ela vender pouco, ela gera 20 mil de vendas para mim no mês. Eu preciso ficar preocupado com aqueles 10 mil que eu tô pagando no início para ela? Ah, eu vou segurar esse dinheiro. Mas peraí, você não entendeu a mentalidade empreendedora mínima. Gera investimento. Ele vai gerar retorno para mim. Pensa o seguinte, Thiago, hoje eu tô sem pacientes. Se eu contratar alguém para cuidar das minhas redes sociais, essa pessoa vai me custar R$1.000. Tá, mas e quando essa pessoa faz bem o trabalho dela, quantos pacientes a mais você vai ter? Essa é a pergunta. Se você fala, não, Thiago, graças ao trabalho dessa pessoa aqui, eu tenho 5 pacientes a mais por mês. Ah, e quanto que esses pacientes a mais por mês te rendem? Mais do que eu pago para a pessoa cuidar da minha rede social. Então, cuidar da sua rede social é um ótimo investimento para ser terceirizado, ora. Entendem? É assim que a gente pensa. Pelo menos a gente aqui, tá? Porque, organicamente, a nossa educação parental e social e cultural, ela implanta na nossa cabeça, e é um livramento que a gente tem que buscar, que gastar dinheiro é perigoso, porque pode faltar. Mesmo se você estiver gastando, investindo em algo que vai gerar retorno para você, a gente tem que tirar da nossa cabeça esse negócio. A gente tem que ter prudência para investir, mas estou investindo certo? Então, você tem que aparecer, ok? Fica a dica. Rede social é um ótimo lugar para aparecer, e por isso que esse negócio é o império que é. Porque ele faz as pessoas aparecerem na hora que as outras pessoas estão sofrendo e distraídas. E isso é o momento ápice para alguém fazer uma compra, entrar em contato com você, tomar uma atitude, tá? Mas se não gostar, não quiser contratar ninguém, só arruma outra maneira de aparecer. Apareceu, próximo passo agora. Tá escrevendo? Primeiro é aparecer. Segundo, você precisa dar atenção àquela pessoa. Vamos fazer essa transição aqui bonitinho. Olha só. Quando uma pessoa... Como é que você vai saber se você está desempenhando bem na hora da venda esse papel de aparecer? Você vai medir esse resultado avaliando a qualidade e a quantidade das pessoas que entram em contato com você. Por quê? Como é que nós vendemos terapia, gente? Nós não vamos atrás das pessoas. Nós aparecemos para elas. Você não bate no ombro de ninguém e fala assim, fulano, quer comprar terapia? Não faz isso. Não é essa a melhor maneira de vender. Não é assim. Não oferece para alguém. A gente aparece e espera as pessoas fazerem um movimento de virem até aqui. Tô vendo aqui uma pergunta da Michelle sobre onde achar a gente assim, eu te respondo já, tá, Michelle? Não ganho nada com as indicações que eu faço aqui não, mas quando eu posso indicar um portal, algum lugar assim, mas já te respondo aqui. Não consigo ler todas as perguntas em tempo real não, tá, gente? No final eu paro pra ler aqui. Mas a da Michelle me apareceu aqui curtinha, então eu vi. Thiago, onde encontrar, como conseguir uma social media assim, já te respondo. Já respondo a vocês, né? Deve ser a dúvida de mais pessoas também. Mas antes, acompanha o raciocínio aqui. Como é que eu vou avaliar se eu estou aparecendo da maneira certa? A gente tem que medir, né? Sempre. Ó, eu vou medir pela quantidade e pela qualidade das pessoas entrando em contato comigo. Como é que eu sei que o meu trabalho de aparecer está dando certo? Eu recebo contatos. As pessoas entram em contato comigo. O primeiro passo é sempre do futuro cliente. Vamos chamar de lead aqui, tá? Vamos ficar futuro cliente, futuro lead. Lead é esse movimento, ok? Prospect, lead. L-E-A-D, lead. Quando o lead entra em contato com a gente, isso quer dizer que o meu trabalho de aparecer está dando certo. As pessoas estão entrando em contato comigo. Ótimo. Agora vamos para o segundo passo. No segundo passo, o que eu tenho que fazer? Dar atenção a essa pessoa para convertê-la de curiosa para interessada. Se estiver anotando, anota desse jeito. Converter
de curiosa para interessada. Por quê? Porque sempre que alguém entra em contato com a gente, essa pessoa está curiosa. Tiago, mas ela perguntou o preço, ela não está pronta para comprar, não? Não. Tiago, mas ela perguntou se é online, ela perguntou o endereço, Tiago. Ela não está pronta, ela não quer? Não. Pessoas curiosas fazem perguntas eliminatórias. Toda pergunta que uma pessoa curiosa faz sobre o seu produto ou seu serviço é uma pergunta para descartar o seu produto ou seu serviço. As pessoas curiosas, elas não querem comprar. Elas querem se convencer de que é melhor não comprar. É como você, quando entra numa loja, aí você vê um negócio na vitrine, uma bolsa, uma carteira, um sapato, um vestido, um paletó, enfim. Aí você fala, nossa, eu queria tanto aquilo ali. Mas no fundo você não queria comprar. Você tá só curiosa. Você tá doido ou doida pra vendedora te dar uma notícia ruim pra você sair da loja com a consciência tranquila. Fala, não comprei, mas não era pra comprar mesmo. Você tá doida pra sair desse jeito. Você tá só curiosa, você não tá interessada. Qual que é a primeira coisa que você pergunta pra vendedora? Qual que é o preço daquele negócio ali na vitrine, hein? Só que você tá doida pra vendedora falar um preço alto. Pra você falar, nossa, não, vou pensar mais um pouquinho, depois eu volto. Aí você sai da loja sem comprar, mas com a consciência tranquila. Se a vendedora falasse pra você, não, tá com 90% de desconto, você fala, ai meu Deus, vou comprar esse negócio. Aí você vai fazer outra pergunta, fala, olha, mas você tem tamanho X aqui do meu tamanho? Aí você torce pra ela não ter. Ela tem o seu tamanho. Fala, ai meu Deus. O que você tá fazendo? Você tá fazendo perguntas eliminatórias. É o que eles fazem com a gente. Se você ficar ali respondendo aquelas perguntas, uma hora você vai acertar. Uma hora você vai falar uma coisa que vai fazer a pessoa desistir de conversar com você. Ela vai sair da sua loja e vai embora. Entenda. Aquela pessoa ela não está pronta para comprar, está curiosa. Ela quer eliminar você como opção. O que você tem que fazer nessa hora? Você tem que conversar com ela para convertê-la de curiosa para interessada. Essa transição eu não consigo ensinar isso aqui no tempo que eu tenho, ok? A intenção dessas lives aqui não é vender nada para vocês, não. Não é ficar anunciando curso, nem nada disso, não. Mas esse é um ponto crítico. Eu realmente não consigo ensinar isso aqui no tempo, né, que a gente tem organizado. Mas esse tipo de conhecimento é intrínseco, é básico no curso, nos cursos, nas formações comigo, principalmente no método Midas, tá? Mas mesmo não podendo ensinar a parte mecânica de como se faz isso, eu estou dando o caminho, é ali. Você não pode ficar respondendo essas pessoas. Quanto que é o preço? Aí você responde. Aí ela te faz outra pergunta, você vira um balcão de informações para a pessoa. Até ela dar as costas e ir embora porque você disse algo que desagradou. Porque ela estava procurando algo que desagradasse. Não faça isso, tá? Depois que você conseguiu convertê-la de curiosa para interessada, agora você vai ter a conversa de venda. Agora é que a venda começa. Começou no início, né? Mas agora é que o momento de vender começa e agora vem o maior pulo do gato para vocês aqui, pra gente. Que é o seguinte. A nossa maneira, eu vou usar uma analogia aqui, meus alunos já sabem, já conhecem. Essa analogia explica como que deve acontecer nos bastidores o modelo dessa venda. Para quem não é meu aluno, fica de primeiro contato com essa analogia. É o seguinte, imagina que você está vendendo água no deserto, ok? Na frente de uma trilha onde passam peregrinos que estão caminhando o dia inteiro, ok? O preço que você cobra pela água é justo. Eu pergunto, você acha que é certo você ter que ficar oferecendo, insistindo para as pessoas comprarem água com você? É inteligente fazer isso? Você já está no lugar certo, na hora certa, com o produto certo. As pessoas que estão ali, elas estão caminhando o dia inteiro. Se elas ainda têm água no cantil, essa água está quente. Ok? E você tem ali água gelada para vender para elas. É inteligente você ficar insistindo para elas comprarem? Porque se você insistir para elas comprarem, o poder de barganha de negociar passa para elas. Aí elas se sentem no direito de pedir desconto. Elas se sentem no direito de negociar com você. E aí você vai ter que negociar, que você vai achar que se você não negociar, você não vai vender água. Você não entendeu. Como é que eu venderia água para peregrinos que estão passando na minha frente ali num deserto, numa trilha, caminhando o dia inteiro? Eu perguntaria para eles, gente, tem alguém com sede?
Vocês estão com sede? A sua caminhada daqui até o final seria mais confortável se você tivesse uma garrafinha de água gelada com você? Eu estou te fazendo uma pergunta. Como é que nós vendemos, gente? Fazendo perguntas. Nós não vendemos oferecendo, nós vendemos fazendo perguntas. Você que está passando aqui agora, vou sair da analogia, vou dar um caso real. Vocês sabem, não é segredo nenhum, isso é uma informação aberta, é super tranquila. Se tiver algum paciente, inclusive, aqui online, né, fica à vontade aí para comentar a respeito. Meus pacientes de tratamentos em casal sabem, né, eu cobro R$10.000 por um tratamento. É um tratamento de 3 meses. Pouquíssimos encontros. R$10.000. Como é que eu faço para conseguir vender um tratamento por R$10.000? E não demora muito, eu tenho que rever esse preço já. Mas como é que eu faço para vender? Eu não fico oferecendo, eu não fico insistindo, convencendo a pessoa a pagar R$10.000. Eu não fico com medo de falar com ela R$10.000. Primeiro, eu fico em paz com a minha consciência, com o meu coração, por isso que eu citei, se tiver algum paciente online aqui vai me entender, porque sabe disso, a gente tem essa conversa nos bastidores. Eu fico em paz com a minha consciência para cobrar R$10.000, porque eu sei que o problema custa mais do que R$1.000 para os meus clientes e meus pacientes. Um casal que está brigando, que está disfuncional, um casal que está vivendo mal, essa família, ela perde R$10.000 a cada ciclo de tempo, dependendo da classe, do nível social, a cada mês. A cada 2, 3 meses ela perde R$10.000, seja gastando indevidamente ou seja deixando de produzir. Então primeiro eu estou em paz, sabendo o seguinte, eu não estou cobrando nada injusto, porque eu não estou cobrando mais do que o problema custa. Aí eu te pergunto, você terapeuta, sabe quanto custa o problema do seu cliente? Isso é fundamental, meus alunos pelo menos é fundamental a gente saber disso, você sabe? Alunos presentes que sabem disso. É fundamental saber disso. A gente começa a venda sabendo, eu precifico a partir disso. Então, primeiro eu sei que eu não cobro mais do que o problema custa pro meu paciente. Então, eu já estou em paz. Agora, eu não fico oferecendo o meu trabalho. Eu pergunto para ele, falo, paciente, que você está vivendo em casal, é o seguinte, o quanto você já investiu no seu casamento, no seu namoro, o quanto de dinheiro mesmo, não estou falando só emocionalmente, não, financeiramente, o quanto já foi investido para chegar até onde vocês chegaram. Você perde mais vivendo desse jeito ou você perde mais investindo R$10.000 para recuperar isso que já foi feito até hoje? Eu só faço uma pergunta. Paciente, se você não se tratar agora com alguém competente, o quanto você terá perdido de dinheiro mesmo, tá? Fora as outras perdas intangíveis aí, memórias afetivas e enfim. Mas o quanto você terá perdido de dinheiro daqui a 6 meses? Eu só faço perguntas. Paciente, como é que vai estar a sua saúde? Como é que o seu filho vai escolher a namorada, o namorado? Como é que a sua filha vai escolher? Como é que vai acontecer daqui pra frente? Entende? É a mesma coisa eu virar daquele peregrino e falar o seguinte, fulano, tem mais 10 quilômetros pela frente de caminhada aqui, ó, 20 quilômetros de caminhada pela frente aqui. Como é que vai ser a qualidade da sua caminhada se você tiver com essa água quente ou sem água aí, ou tendo que pegar água emprestada com alguém aí no caminho? Como é que seria a experiência para você continuar essa caminhada daqui para frente se você tivesse uma garrafinha de água gelada? 2 garrafinhas de água gelada aí na sua cintura. A pessoa vira para mim e fala, Thiago, eu preciso de você. Não é você que está vendendo água que precisa de mim. A gente precisa um do outro, mas só que a mentalidade tem que ser o seguinte, o paciente tem que entender, gente, a vida dele está ruim por falta de terapia, por falta de resolução, de solução terapêutica. É o paciente que precisa da gente, não o contrário. Nós precisamos dele. Também, lógico, eu falei, é mútuo, mas os pacientes hoje não têm essa mentalidade. Eles têm a mentalidade de que nós precisamos deles e pronto, é unilateral. Nós temos que insistir, dar desconto. Quando uma pessoa me pede desconto, às vezes acontece. Eu me dou o direito de dar uma risada de canto de boca, assim. Que aí eu viro pra pessoa e eu pergunto pra ela assim, eu falo, olha, me conta uma coisa. Por que eu tenho que te dar desconto? Eu falo, Thiago, se eu pagar à vista, tem desconto? Eu falo assim, por que eu tenho que te entregar com desconto? Não entendi. O seu tratamento está planejado para 3 meses. Se eu fizer o seu tratamento em 1 mês, eu posso te entregar menos do que eu estou te prometendo? Eu estou te prometendo não, estou alinhando com você esse resultado.
Mas vamos supor que eu consigo te entregar mais rápido, te entregar em um mês. Mas eu vou cortar uma parte do resultado. Você aceita receber menos resultados se eu te entregar mais rápido? O paciente, não. Então, não entendi por que se você pagar à vista, eu tenho que te pagar, eu poderia te dar algum desconto. Não faz sentido o desconto. Se eu te der desconto, eu vou tirar seu engajamento. Entende? Então, assim, o segundo passo, o terceiro passo, onde nós estamos, gente, a pessoa já está interessada, agora começa a conversa, né? E aí, nessa conversa, no exemplo que eu estou dando para vocês, como é que ela acontece? Com você fazendo perguntas para o paciente. Perguntas que vão fazer o seu paciente entender que ele precisa de tratamento, que é prioridade na vida, na família dele. Agora, não é secundário, isso é prioridade, porque não está indo para um lugar bom, a vida e a família, porque os problemas emocionais, os transtornos fazem isso com as pessoas. E você tem que fazer essas perguntas para que o paciente entenda o valor que tem o seu preço. Quando você virar e falar o seguinte, não, eu cobro R$2.000, eu cobro R$500 uma sessão. Só que essa sessão vai desligar o seu adoecimento. Ela vai ter uma... Agora, se você estiver me ouvindo aí e estiver assim, Thiago, mas eu não sei desligar o adoecimento de uma pessoa em uma sessão, não. Então aí você precisa realmente conversar comigo sobre meus cursos aqui. Aí é outra conversa. Mas tem a competência profissional. Falamos disso mais cedo aqui também, tá? A competência profissional é nato. Você volta a falar. Se você é o terapeuta que só sabe ficar conversando com a pessoa, tudo bem, eu sei que tem embasamento cientificado ali, né? De falar, Thiago, mas é a catarse, é a elaboração, é a exteriorização, tem um monte de coisas terapêuticas acontecendo ali. Ok, mas tem estratégia? Essas manobras terapêuticas estão alinhadas em uma linha estratégica para dar resultado? Porque é o seguinte... Bater martelo num prego, prega alguma coisa. Rodar, fazer assim com o serrote, faz serrar alguma coisa. Agora, saber fazer essas coisas separadamente não quer dizer que eu sou um carpinteiro. Okay? O que a pessoa está me encomendando é um armário de carpintaria. Fala, não, eu sei pregar prego, eu sei serrar madeira, eu sei usar cola madeira, eu sei usar os mecanismos da carpintaria, mas isso não quer dizer que eu sou carpinteiro. Eu sei alinhar esses mecanismos para que eles resultem em um armário, então eu sou carpinteiro. Terapeutas, eles sabem usar as manobras terapêuticas para produzirem um resultado de superação, de adaptação, de autodesenvolvimento e autoconhecimento. Isso tem que saber. Não, Thiago, eu sei conversar, eu sei a catarse, eu sei isso tudo aqui, mas eu não sei essas coisas, fazer essas coisas alinhadas a médio e longo prazo para provocar um resultado. Então eu fico... Temos que ter outra conversa, tá? Aí realmente considerem isso, estudar comigo. Mas voltando aqui para nossa linha principal, em resumo até aqui. Tá chegando no nosso horário aqui já, tá? Essas nossas lives, esse nosso tempo de aula aqui dura em torno de 1 hora e eu gosto de responder umas perguntinhas no final ainda. Então, vou fazer um resumo até aqui e eu respondo perguntas, tá? Até porque tem uma pergunta da Michelle aqui que vai ser interessante para vocês. Pode ser que eu até mostre aqui na tela para vocês um dos lugares que vocês podem fazer isso. Resumo. Primeira coisa, mentalidade, mindset. Comece pela mentalidade, porque é onde a sabotagem acontece. Se você começar a trabalhar outras coisas sem cuidar da sua mentalidade primeiro, você vai se sabotar. A chance é enorme. Então, primeiro, cuide de você, tá? Aqueles tópicos que eu falei da mentalidade, para você ficar em paz e sabendo, olha, é certo cobrar, é devido cobrar, eu tenho que cobrar. Se eu não cobrar é que eu tô fazendo errado. E sabendo que eu tenho que cobrar, é cobrar um valor justo para isso. Então, tá. Aprendeu o que você tem que cobrar? Agora você vai para o próximo passo. Vou mudar a tela aqui, eu quero ver o comentário de vocês. Agora você vai para o próximo passo, que é aparecer. Você tem que aparecer. Ok? Instagram, rede social, panfleto, outdoor. Apareça. E eu te dei uma sacada aqui, né? Uma dica. O melhor momento para aparecer é quando as pessoas estão sofrendo e com a atenção distraída. O melhor momento para você fazer anúncio para elas, tá? Apareça nesse momento. Apareceu. Próximo passo. Saiba como converter essas pessoas de curiosas para interessadas. Elas entram em contato com você, elas não estão prontas para decidir, elas não estão prontas para pagar nada, elas não estão prontas para tomar uma decisão. Elas têm que ser convertidas, você tem que gerar interesse nelas. Tá? Gerou interesse nelas, agora você tem que prepará-las para a sua oferta, para o seu convite, para o preço. O momento de falar o preço tem que ser um momento de surpresa positiva para a pessoa. Quando eu falo R$10.000 para meus pacientes, a pergunta deles é o seguinte: parcela? Eu quero saber se parcela. Se parcelar, eu tô dentro.
Porque depois que nós conversamos aqui, Thiago, eu tava achando que esse negócio ia custar 50. Porque você é o terapeuta e eu vi que você sabe que o problema custa 50 para mim. Que nos últimos anos eu perdi 50, 100, 200 mil reais com os erros que eu tomei, que eu fiz. E às vezes, se não era problema de relacionamento, era depressão. A depressão custa, gente, dezenas de milhares de reais para as pessoas no tempo. De maneira geral, tá? O mínimo regular que uma pessoa, que um problema custa para uma pessoa é R$ 1.000 por mês. Regularmente, o mínimo é isso. Uma pessoa adoecida emocionalmente ou com transtorno, ela perde pelo menos R$ 1.000 por mês comprando coisas que ela não precisaria, não deveria comprar, tomando decisões erradas, né, na administração do dinheiro, comprando ou gastando, né, com tigrinhos e coisas do tipo. Ela gasta o dinheiro de maneira errada e ela deixa de produzir dinheiro com as habilidades que ela teria para produzir, seja trabalhando para os outros ou trabalhando para ela própria, tá? Então ela perde R$ 1.000 por mês. Qualquer pessoa adoecida, no mínimo isso. E aí um paciente, normalmente, depois que eu converso com ele, ele vira e fala, Thiago, que surpresa saber que eu já perdi tanto dinheiro e que eu estou perdendo ainda graças a esse adoecimento. E quando você vira para mim e fala, custa X mil reais, eu acho barato, porque eu agora sei que esse negócio custa muito mais para mim. Então essa conversa ela tem que ser tida antes. Essa é a organização do processo, é assim que a gente vende da melhor maneira possível tratamentos terapêuticos. Estamos alinhados até aqui? Porque chegamos, né, praticamente em 1 hora. Já aqui temos 5 minutinhos, 4 minutinhos, e eu quero responder algumas perguntas aqui para vocês. Então deixa eu ver aqui. Eu sei que tem uma pergunta da Michelle que eu já sinalizei, mas eu vi se tem uma pergunta aqui antes. Não vai dar para responder todas não, mas vamos lá. Primeiro, Anabela Paixin. Não querendo prejudicar, mas auxiliar, pois a maioria das pessoas já gastaram dinheiro nos profissionais e não sobra. Sim, infelizmente tem muito profissional aí que não tem, né, gente? Um pingo da competência que fala, que diz que tem ou que deveria ter e acaba frustrado. Por isso que eu falei que a gente tem muita responsabilidade com isso, porque quando nós não realmente conduzimos um paciente para a solução, o paciente... E, gente, vou abrir um parênteses aqui também. Não vem com aquela conversa, não pensa, Thiago, mas o paciente não quer. Quer. Até o paciente que resiste a ir na sessão quer. Resistir à sessão faz parte da demonstração de querer dele. A gente é que tem que saber interpretar e lidar com isso, tá? Então, o paciente não quer se tratar. Raríssimas exceções, essa frase realmente se aplica. Em raríssimas exceções, tá? Mas vamos lá. Realmente isso acontece, Anabela, mas isso não quer dizer que nós temos que mudar a nossa postura, tá? A bomba não tem que estourar no nosso colo, então nós podemos ser mais um a prejudicar o paciente. Bom, um comentário, uma pergunta, vamos em frente aqui. Depois, Simone Messias. Infelizmente, na nossa cultura, as pessoas ainda acreditam que dinheiro gasto com saúde mental é desperdício, não investimento, mas 12 mil no celular é status. Pois é, Simone, e é intencional isso, né? A gente aqui, pelo menos a gente sabe disso. A percepção de desvalor financeiro para cuidar da saúde de maneira geral, não só saúde mental, na saúde de maneira geral, isso é intencional. E a percepção de valor para que um mecanismo, um aparelho celular que seja, isso também é intencional. Os mercados, os políticos, a estrutura inteira cria isso. A questão é, cabe a nós sairmos da jaula, sairmos da gaiola, cabe a nós sairmos da caixa, nesse sentido. Porque o sistema não vai mudar isso nunca, porque é um sistema que gera no mundo inteiro, isso está acima do capitalismo, do socialismo, isso está acima de tudo, tá? Esses mercados, eles tomam conta mesmo disso, ou do socialismo, ou de vários outros ismos aí, né? Então, infelizmente. Thiago, você acredita que as mídias convencionais ainda podem fazer algum retorno? Sim, Simone, eu acredito, desde que isso aconteça. Qual que é o problema? Como eu falei isso antes, agora fica fácil responder essa pergunta. Simone, qual é o problema de fazer anúncio nas mídias tradicionais, no jornal, na televisão ou na rádio, ou enfim? Antigamente, quando as pessoas estavam sofrendo e distraídas e queriam distrair, elas iam para a televisão, para a rádio, para a revista, para o jornal e blá, blá, blá. Hoje elas vão para a rede social.
Então, as mídias tradicionais, elas perderam a eficácia porque elas perderam a atenção do público. Então, é muito difícil uma pessoa que está em um momento de sofrimento, em um momento de distração, estar prestando atenção na televisão. É muito difícil uma pessoa nesse momento estar lendo uma revista, lendo um jornal, tá olhando para o outdoor, se a pessoa está olhando para a tela. Então, é gritante mesmo o quanto é mais eficaz as mídias sociais para isso, tá? Michele, Thiago, onde eu encontro? Ótimo, deixa eu mostrar isso aqui para você ou para vocês. Tem vários portais aqui. Vocês podem digitar isso aqui, ó. Vou colocar aqui na tela. Reparem aqui no fundo da minha tela. Digita no Google isso aqui, ó. Freelancers. Tá? Freelancers. Tem um monte de sites, o Workana, mas aqui tem freelancer de tudo o que é tipo. E aí você quer saber? Social media. Freelancers de social media. Você vai ver aqui várias, né, que fazem isso. Eu vou contar agora onde é que eu recruto. Quando eu preciso de social media ou de profissionais desse mundo digital, eu procuro no O Mercado de Trabalho. Recomendo, mas daquela forma, né? Funciona para mim. Eu não... É do... Esse é o nome dele, gente. Esse portal aqui é o mesmo... Da mesma estrutura do O Novo Mercado. Então, aqui, tá vendo? Do jeito que eu tô aqui, eu nem loguei no site, nem nada. Ele já tá mostrando aqui. Eu posso vir aqui. Deixa eu colocar nessa outra telinha aqui que vocês vão ver melhor. Olha só, nessa tela aqui, ó. Eu venho aqui no menu e navego por aqui, olha. Eu quero os melhores avaliados, os em alto, os melhores avaliados, e eu quero que tipo de profissional. Aqui, ó, aqui embaixo ele pergunta, tá vendo? Onde eu tô clicando o mouse aqui agora, ó. Nesse cantinho aqui, ó. Onde tá o mouse aqui, ó. Cliquei, ó. Aqui ele tem as opções, ó. De copywriter, advogado, contador, eu quero social media. Vai estar aqui, ó. Social media. Deixa eu colocar na outra tela que talvez vocês vejam melhor. Nessa tela aqui, ó. Olha aqui em cima de mim. Eu clico aqui, ó. Eu nem loguei no site, isso aqui eu só entrei no site, tá? Clica aqui, vem aqui, social media, tá vendo? Cliquei, já vai carregar do lado de cá. Um monte de profissionais. Aí eu vou ler o perfil, ler o portfólio deles, conversar e tudo mais. Dica de ouro aí para vocês. É um dos lugares. Esse lugar é onde eu busco pelos profissionais que trabalham comigo, tá? Mas tem vários aí na internet. Legal, Michele? Rutineia, boa tarde, professor. Como agir quando o paciente vai ao consultório e diz que queria que a família se tratasse, mas eles não querem? A filha de 22 anos fez, né, uma bariátrica com 17 anos, virou alcoólatra. Olha, para te responder, Rutineia, no tópico de vendas aqui, eu fico mais restrito. A resposta ela vai fugir um pouco aqui desse tópico de vendas. Eu diria o seguinte, até onde dá para chegar aqui dentro desse, sem fugir da nossa essência aqui sobre vendas. O paciente... Olha, o paciente ele pode ouvir de você instruções comerciais, né, de que ele pode provocar o máximo que uma pessoa pode, né, interferir, eu diria. Porque muitas pessoas no meu lugar aqui, Rutineia, diriam para você que não tem como e não vale nem a pena pensar ou mexer nisso. Uma pessoa quer que os parentes se tratem, é uma briga falida, uma guerra falida, uma guerra perdida, tentar fazer isso acontecer. Mas eu vou te dar um pouco a mais de resposta aqui, dizendo o seguinte, muitas vezes tem uma enorme chance do seu paciente servir como meio terapêutico, tóxico terapêutico, dos familiares dele. Então, os familiares dele, quando estão inflamados, descontam essa inflamação no seu paciente. E aí os parentes não precisam de terapia. Porque toda vez que o parente, né, a família, alguém da família lá está irritado, briga com seu paciente e a irritação passa. Toda vez que precisa humilhar alguém, humilha seu paciente, aquela necessidade de humilhação passa. A pessoa nunca precisa mesmo buscar terapia, porque ela faz terapia tóxica, mas faz terapia com o seu paciente. Como é que seu paciente pode ajudar? Parando de ser a terapia das pessoas que vivem com ele. Isso aqui é uma regra geral, global. O dia, pra vocês terem ideia, como eu tenho falado um pouco mais sobre mim aqui também, o dia que eu decidi parar de ser a terapia das pessoas que viviam comigo, eu cortei mais de 90% das pessoas da minha vida.
Vocês têm ideia da quantidade de pessoas que se relacionavam comigo terapeuticamente. É muita. E aí minha vida melhorou 200%. E hoje eu sou extremamente seletivo para saber quem se aproxima ou não de mim. Realmente se aproxima ou não de mim. Então, Ícaro de Carvalho, a Dicas Fit deixou isso mesmo. É o portal do Ícaro de Carvalho. Do Novo Mercado. Boa. Então, o nome me fugiu aqui. Mas aí, a melhor dica que eu deixo aqui pro seu paciente, ok? E vale pra gente também, né? Deixa eu ver até onde dá pra responder aqui, gente, pelo horário, pra não passar muito, tá? Josué, hipnoterapeuta, recebo mensagens assim, quero saber mais sobre a hipnoterapia. Típico, Josué. A pessoa quer saber mais, só que ela não fala o que ela quer saber, né? O problema é que, como eu disse aqui, Josué, não dá pra eu explicar. No nosso tempo aqui, a carga horária no curso ensinando isso, ela é 10 vezes maior que esse tempo nosso aqui. Eu não consigo, nesse tempo nosso aqui, explicar como é que você vai reverter isso, mas eu tô te dando o caminho da solução ali, que é não fica respondendo as perguntas. Se você pega uma pergunta tão abrangente quanto essa, uma pergunta sobre quero saber mais sobre... Você é quem tem que fazer as perguntas para a pessoa. O que é que ela quer saber sobre a terapia? O que você informa? Se você responde uma pergunta dessa com um textão, você afasta a pessoa. Porque você pode até responder o que ela precisa saber, mas você vai dizer tantas outras coisas que ela não queria, que vai assustá-la, vai deixar confusa, e ela vai ficar mais confusa do que ela estava quando ela começou a te perguntar no início. Aí ela vai se afastar. Então, não vale a pena, tá? Ana Maria, o terapeuta Chen... ok, deve estar em espanhol, né, Ana? O terapeuta tem altamente convencidos de que seus conhecimentos, né, na certeza, são positivos, podem trocar de vida para o bem. Sim, trocar a vida do paciente pelo bem ali, Ana Maria, é fundamental para isso, mas tem que ter o conhecimento, né? Não pode ser um conhecimento só de mudança de estado. É o que eu digo, eu critico, né, na verdade, isso. Quando eu vejo terapeutas insistindo, persistindo e continuando em manobras que causam apenas uma mudança de estado momentânea. Não tem uma estratégia, não tem um médio, longo prazo, não tem uma estrutura ali realmente para provocar uma mudança. Acabam ficando meio na tentativa e erro, sabe? Enfim, vamos trazer neurociência, gente, para a vida terapêutica, porque o problema não são os terapeutas não, tá? O problema não são os terapeutas. O problema são as escolas. Infelizmente, ainda existe uma predominância de escolas terapêuticas fundamentadas unicamente em filosofia. Há 2 séculos atrás, anterior inclusive, né, o período anterior a 2 séculos atrás, 1,5 século atrás, o período anterior a 1,5 século atrás, era um período onde não existia psicologia, né? Não existia nada disso. Existiam os filósofos. As pessoas, elas se terapeutizavam, não do jeito que a gente conhece hoje, né? As pessoas se terapeutizavam orientadas a pensamentos filosóficos. As pessoas se orientavam, se organizavam emocionalmente, comportamentalmente, seguindo diretrizes filosóficas. Legal, em uma época isso funcionou, mas hoje em dia não é tão eficaz mais. Então, a neurociência é um pilar fundamental para se fazer terapia hoje em dia. Eu defendo isso como neurocientista e como neuroterapeuta. E formador de neuroterapeutas, né, gente? Então, não abro mão de destacar isso, né, com vocês. Saber, tá? Realmente, assim, uma estratégia para tratamento. Raoni está aqui com a gente, Raoni Midas, mentorado também. Que bom que você está aqui, Raoni. Um abraço aí. Você. Isso aí, cara. Legal. Obrigado. Gratidão também. Antônio Magalhães, temos que criar uma necessidade. Sei exatamente o que você está passando. Muito bom. Érica, muito interessante. Ivone Sartori. Thiago, para quem está começando, é melhor investir na mídia ou no consultório presencial? Ivone, é melhor investir na mídia, não tenho dúvida disso. Tá? Consultório presencial, hoje em dia, o consultório online está ganhando cada vez mais destaque, gente. E eu ainda eu vou continuar sendo, eu sou um defensor de que a hipnoterapia e a neuroterapia, elas podem e devem ser aplicadas online com um protocolo de segurança reforçado, que a gente ensina isso, inclusive, funciona muito bem. E quando é necessário
Ivone, ir para o consultório presencial, existem soluções intermediárias e muito mais acessíveis do que a montagem e estrutura de um consultório. Entende? Você pode sublocar o consultório de alguém, você pode usar um coworking. Eu também não apoio ir na casa, o atendimento em home não, tá? Mas, ou na sua casa não, mas alugar um consultório, sublocar, né, um tempo em um consultório com um colega, um coworking de terapia, sabe? São soluções. No início da carreira empreendedora, gente, nós retemos custos. Nós não podemos esbanjar custos, não, nós temos que gerar receita. O foco é sobreviver enquanto a gente está começando a empreender, né? Nós temos que sobreviver por um tempo enquanto a receita começa a entrar. Então, gerar receita, foco em gerar receita sempre, tá? Alessandra Souza, oi pessoal, faz muito sentido, Thiago, as pessoas nos procuram para desabafar, elas querem terapia, mas elas entendem que o movimento terapêutico orgânico é o desabafo, é a catarse, a elaboração, a exteriorização, enfim. Depois que a gente dá limites, as pessoas se afastam mesmo. Pois é, isso é uma verdade da vida, né? Turma, bom, acho que eu só consigo chegar até aqui com vocês. Peraí, Ana aqui, Michele, o que a Ana quis dizer, o terapeuta tem que estar seguro de si para poder mudar a vida do paciente, se pode ela mesma estar seguro em passar o processo de lá. Ana Maria Sansi, professor, o que diz está certo, são muitos cursos que dão uma formação integral, como o D, enfim, está, como você, né, está proporcionando. Michele, entendi, sim, assim, a resposta que eu disse está abrangendo isso aí. Nossa, ter essa segurança de si, eu associo isso muito a ter conhecimento e competência técnica, teórica, conceitual e técnica também. Ter essa competência de saber, olha, aquela falsa segurança de saber, olha, eu li todos os livros, eu sou um bom ouvinte, eu sei acolher, eu sei a escutativa, eu sei proporcionar catarse, eu sou um bom terapeuta? Não quer dizer que é. Você sabe manobras isoladas, você sabe essas manobras combinadas em um processo de transformação. Então, eu tô instigando, né, estimulando que ter essa segurança de si é importante em um nível, em um grau que te faça ter evidência, né, e ter a percepção de que você consegue conduzir processos, não apenas conhecimentos isolados, tá? Último aqui, gente, Glícia. Glícia Barreto, professor, posso encaminhar uma dúvida no WhatsApp sobre a aula de hoje, pois como estou a 5 horas de diferença, quase não consigo ver ao vivo. Glícia, pode, só que tem que ver como é que essa dúvida vai chegar até mim aqui. Você tem que estar em algum grupo, deve estar em algum grupo de alunos, provavelmente, né? Procura pelo telefone, olha se tem um telefone de final 3838 no grupo onde você está, encaminha nesse, que é da minha assessora direta. E aí a pergunta chega mais fácil em mim, eu vou sinalizar aqui para ela que se chegar uma pergunta da Glícia, que é para ela me posicionar, que eu vou priorizar aqui para te responder. Estou me comprometendo aqui com você, não conseguiria fazer isso com todo mundo, mas uma primeira sinalização que eu consigo. Procura em algum grupo de alunos que você está por esse número de telefone, manda nele a dúvida, tá? É a minha assessora direta e vai chegar mais fácil em mim, eu te respondo. Fechado? Muito bem, a todos então. Olha que sensacional, gente. Mais uma live semanal realizada com sucesso a partir da semana que vem. Provavelmente, né? Voltamos para o dia normal de terça-feira, tá? Para quem está vendo gravado aqui, indiferente. Mas para quem está vendo ao vivo, hoje é uma quarta-feira e começamos às 3h30. E na semana que vem é na terça-feira, o dia regular. Só quando tiver alguma exceção é que eu vou considerar a quarta ou outro dia da semana, mas regularmente já deixem mentalmente aí alinhado que toda terça-feira às 3h30 é o nosso encontro semanal aqui pelo YouTube. E estamos juntos. Fechado? Então, uma ótima continuidade de dia ou de noite para quem está com o fuso horário aí à frente. Obrigado por todos terem participado, interagido aqui. Acho que foi legal e espero que essa revisão de conteúdo aqui sobre vendas faça diferença no seu dia a dia a partir de amanhã já, tá? Beijos, abraços e até a próxima, turma. Valeu!